Se você deu o seu máximo, se você fez o que tinha que ser feito e as coisas não saíram do jeito que você queria, talvez essas coisas não dependem de você. Tô aqui hoje para perguntar para você como é que foi seu mês. Deu tudo certo? Foi um mês interessante? Foi um mês de resultado? Como é que foi seu mês? E o meu mês, para te falar a verdade, não foi um mês dos melhores meses que eu já tive. Não tenho vergonha de falar. A gente não teve um resultado, aquela meta que a gente colocou para alcançar, a gente não conseguiu alcançar nesse mês, né? E eu pensando ali agora, eu tava falando assim, cara, tivemos também vários probleminhas, né? Várias situações que não cabe eu ficar falando para vocês aqui, coisas que acontecem mesmo, né? E aí eu cheguei agora no final desse mês, sinceramente, eu tô bem tranquilo. Acho que se fosse algum tempo atrás, eu ia ficar simplesmente maluco, né? Ia ficar nervoso, ia ficar louco, mas verdadeiramente eu tô tranquilo, né? Logicamente eu não tô tão tranquilo se a gente tivesse focado de vendas, tendo resultados e tudo mais, mas eu tô tranquilo. E aí eu lembrei uma coisa que eu li em um livro, foi um dos melhores livros que eu li, que se chama Segredos de uma Mente Milionária. Mas se você não leu esse livro, cara, para um tempinho e vai lá e lê esse livro, porque faz grande diferença. Na época quem me indicou esse livro foi até a Juliana, que foi uma coach empresarial que eu tive aqui na empresa, né? Ela ficou, se eu não me engano, mais ou menos uns 6 meses aqui na empresa, e na primeira sessão de coach ela falou, Jorge, lê esse livro aqui. Cara, e foi muito legal essa sacada, né? E no livro fala várias coisas, mas uma coisa que eu lembro sobre a questão de problemas, né? Até o título do nosso vídeo de hoje é isso, problemas. Quão grande é o seu problema, né? A pergunta é essa. Por quê? Por que eu falei, por que eu fiz essa introdução aí falando da situação, falando que eu tô tranquilo? E falando porque se fosse algum tempo atrás, eu ficaria maluco. Porque a gente vai amadurecendo, isso a gente amadurece a nossa cabeça, nosso espírito, e a gente vai entendendo várias coisas. Então, imagina o seguinte, imagina que aqui, né, você tem um problema. Esse problema, ele é nível 10, né? E você é um cara, por exemplo, nível 10. Então, quando bate o problema nível 10 com o nível 10, né, tende a você ficar preocupado. Então, por exemplo, eu tive vários probleminhas, várias questões e tudo mais, que você vai ficar preocupado. Agora, imagina se você não é o nível 10. Imagina que o problema é o nível 10, mas você é nível 100. Né? Imagina o Bill Gates, por exemplo, com os meus problemas. São mínimos, né? Então, a grande sacada é você crescer, né? É você visualizar os seus problemas como pequenos. Essa que é a grande questão. Então, qual é o nível do seu problema? Em qual nível você está? Né? Porque se você tiver em um momento ruim, no nível espiritual, mental ruim, se você tiver um problema no nível 10, se você tiver no nível 3, esse é um problemão. Agora, se você tiver no nível 100, esse problema se torna pequeno. Sempre quando você tiver resultados não tão positivos, você tem que fazer a seguinte pergunta. Eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu dei o meu máximo, eu trabalhei da forma que tinha que trabalhar, né? Eu criei da forma que tinha que criar. Será que eu fiz realmente isso? Essa que é a pergunta que tem que fazer. Porque se você deu o seu máximo, se você fez o que tinha que ser feito e as coisas não saíram do jeito que você queria, talvez essas coisas não dependem de você, né? E coisas que não dependem de você, você não tem que ficar tão focado, tão preocupado com isso. Então, quando chega no final do mês, às vezes tem um resultado não tão bom, você pensar que eu fiz tudo. Aí na minha cabeça, cara, eu fiz tudo, né? A gente colocou aí um número absurdo de passes, a gente colocou um número, talvez um número cadastrado de cliente bateu recorde,
mas não virou da maneira que a gente queria. Foi coisinhas pequenas de cliente, porque a gente foi resolver, que provavelmente vai virar nos próximos meses. É sempre assim, tá, gente? Mas isso deve acontecer com vocês aí no mercado imobiliário. E essa aqui é a reflexão que eu deixo para vocês. Se você fez tudo, mas não foi da maneira certa, da maneira que você esperava, para pensar, tem coisas que realmente não dependem de você. E aí você não deve se preocupar.